Durante quase 30 anos, minhas mãos conheceram cada centímetro daquela casa. Conheceram o brilho da prataria, a textura dos tapetes persas e o frio dos mármores italianos. Servi a família de seu Afonso desde que Dona Elvira, esposa dele, partiu, deixando as 3 crianças ainda bem pequenininhas. Era ela que enchia aqueles corredores de riso e de alegria. Depois da triste doença e da morte dela, nós, os empregados, acompanhamos tudo. Assistimos as crianças Afonsinho, Ricardo e Márcia crescerem cercados por um luxo que acabou se tornando avesso a coisas simples, como, por exemplo, a presença física do próprio pai. E se depois que Dona Elvira partiu foi se mumificando. Vimos a culpa tomar conta daquele senhor e ele acabou se trancando ainda mais naquele castelo de solidão. Seu Afonso acumulara grande riqueza no mercado financeiro, um verdadeiro rei naquela mansão, enquanto a vida escorria por entre seus próprios dedos. Nos meus quase 30 anos naquela casa, eu nunca vi ele abraçando um sequer de seus filhos. Havia amor nos olhos dele, isso eu sei que tinha, todos nós víamos. Mas abraçar, conversar, dar aquilo que toda criança necessita, isso nem eu e nem ninguém nunca vimos. Não havia tempo, ele nunca estava em casa. Mas o império da construção civil nacional fora erguido, isso não podia se negar. Lá no Jardim Europa, dificilmente você poderia ver seu Afonso transitando em momentos de lazer com a família. Eu vi de tudo enquanto vivi por lá. Cantores, atores, jogadores famosíssimos e empregados tão bem-sucedidos ou até mais do que ele. Mas, meu patrão, você só poderia encontrar a muito custo naquilo que ele chamava de casa, que era a empresa dele. Todos do imponente bairro sabiam do poder de seu Afonso, o homem que era dono de quase tudo por ali, inclusive de muitas daquelas mansões. O que ninguém sabia era que, na verdade, ele não possuía nada. A riqueza que ele acreditava ser sua maior conquista foi quem acabou erguendo muralhas intransponíveis. Os filhos foram mandados para a Europa ainda na educação infantil, para serem educados pelas mais tradicionais escolas europeias. Raramente cruzavam o oceano para visitar o pai. Nas adolescências mandavam cartões postais de lugares exóticos, contando tudo. Já na fase adulta, presentes caros nas datas festivas. Era como se aquilo pagasse uma taxa para manter a consciência de cada um deles limpa. No meu silêncio, eu seguia dando brilho naquela prataria raramente usada e limpando a poeira dos porta-retratos dourados de uma família que só existia naquelas molduras. Podia sentir o peso da solidão como se fosse a minha própria e mergulhei nela também apropriando. Seu Afonso era o homem dos negócios, tamanho ponto que não constituiu outra família, mesmo com dinheiro para sustentar a cidade inteira de São Paulo se quisesse. Foi então que a doença chegou. Via ele perdendo a hora como nunca antes tinha feito. Era uma confusão aqui, outra ali, até que um dia pessoas que não conhecíamos o levaram até a mansão, dizendo que ele estava perdido. Só encontraram o endereço porque era um rosto conhecido. Seu Afonso jamais se perderia dessa forma. Isso porque os seguranças não permitiriam tal coisa, a menos que ele não se lembrasse sequer quem ele mesmo era. Logo veio um diagnóstico que caiu sobre todos nós. Tinha Alzheimer. Lembro-me perfeitamente do dia em que o Dr. Matos nos deu aquela notícia. Seu Afonso, naquela época ainda lúcido, apenas falou: "É assim que a cortina se fecha." Naquela mesma tarde fui eu quem ligou para os filhos dele. Ricardo estava em Londres e foi breve e prático. "Contrate a melhor enfermeira que o dinheiro puder pagar, Lourdinha. Mantenha-nos informado." Já Afonsinho, que estava em Nova York, soou igualmente distante. "Papai sempre foi um homem forte, Lourdes. Dará o seu jeito. Mande notícias sobre tudo." Com Márcia eu só consegui falar na semana seguinte. Os irmãos já haviam alertado sobre o estado do pai, mas ela sequer me ligou para saber dos detalhes. Falou que estava no monte escalando e que não tinha sinal. Nenhum cogitou voltar para casa. Disseram que faria aquilo assim que possível.
O homem que havia lhes dado o mundo agora era apenas um item na lista de indesejos. Eu fiz minha parte. Não era uma cuidadora. Não tinha conhecimentos nem prática para tais cuidados. Entrei em contato com as empresas que forneciam aquele tipo de serviço, com a ajuda da secretária de uma das empresas dele. Foi nesse tempo que conhecemos aquela menina. O nome era Lia e chegou representada numa figura miúda. Trazia consigo uma mala pequena e de rodinhas e olhos que pareciam carregados de bondade. Era muito jovem, humilde e vinha de longe. Confesso com a vergonha que a experiência hoje me impõe que a princípio a julguei mal. Não pensem que sou ruim. É que aquela era a 7ª cuidadora em apenas 6 meses que passava pela mansão. Essa aí não dura uma semana sequer, falei para o Rangel, um dos seguranças da casa. Uma figura frágil como ela não suportaria o gênio que habitava o corpo doente de seu Afonso e que ela teria de cuidar. Sem contar que as outras mulheres e também 2 homens que passaram por ali pareciam mais experientes que ela e não ficaram. Seu Afonso a recebeu com a rispidez costumeira, que dobrava de tamanho quando alguém o tocava. Do corredor podíamos ouvir as más respostas, os xingamentos e as centenas de demissões que se seguiam, até que o cuidador humilhado desistisse do serviço. Mas passou um dia, 2, 3... Lia, ao invés de se encolher, acolhia aquele homem. Vimos aquela mocinha mirrada na casa dos seus 23 anos de idade sorrir e responder à altura. Nem vem, seu Afonso. Hoje vai ter luz do sol sim, onde já se viu. Então um urro de reclamação reverberava pela casa. Ao invés do medo da menina, em seu rosto víamos um pequeno sorriso. Parte daquilo era um pequeno deboche, por conta do mau humor daquele velho. Já outra parte porque sabia que aquilo realmente era desagradável aos olhos de alguém que buscava pelo escuro o dia inteiro. Mas o sorriso de canto na boca dela sabia da necessidade daquele ato. Agora sim, eu vejo o senhor, ela dizia quando a luz invadia o quarto, e então dava um sorriso genuíno. Aquela frase era mais do que vê-lo ali à frente dela, desarmado do empresário grandioso e travestido num pijama de seda. Lia via a pessoa de seu Afonso como poucos de nós víamos. O relacionamento deles foi se construindo de uma forma lenta. Não foram sempre sorrisos. Lia às vezes se recolhia e eu a via prestes a desistir. Seu Afonso nos momentos de lucidez beirava até a bestialidade com a menina. Mas ela precisava do valor oferecido. A família contava com o salário bom que oferecíamos. Foi uma construção lenta, como disse, erguida com uma paciência e fé, ao qual eu só posso descrever aqui como algo sagrado. Nos primeiros meses, a doença ainda permitia a seu Afonso aquela lucidez ácida. Ele a testava, a humilhava, demitia inúmeras vezes. O que é que você está fazendo, inútil? Flores não pagam as contas. Eu então vi os arranjos colhidos com o amor dela serem atirados pela janela. Ele gritava quando a via trocando as flores murchas por acácias amarelas, ali mesmo do jardim. Desliga essa música, parece um funeral. Ele rosnava quando ela colocava um disco do Cartola, tirado ali mesmo das estantes dele. Lia com calma, que desconcertava todos nós, apenas lhe respondia: mas as flores alegram a vista, seu Afonso. E Cartola dizia que as rosas não falam, mas que podem exalar o perfume que roubam de você. Sabia disso? Ele ficava calado. Nós nunca vimos um confronto, apenas ela o contornando, feito águas que se moldavam a uma rocha. Aos poucos, nossos olhos foram assistindo outras cenas, como o velho cedendo, por exemplo. Não sei dizer para você se aquilo já era doença e o cansaço falando mais alto, mas ele foi parando aos poucos de reclamar das músicas, que a propósito eram de seu tempo e não dos dela. Eu pegava de relance sentindo o perfume das flores em seu quarto, quando ele achava que ninguém o estava olhando. Uma vez do quintal vi ele mesmo puxando as cortinas para que o sol entrasse. Era 7 horas da manhã ainda, um dia realmente lindo. Mas a progressão do Alzheimer é algo muito cruel.
Havia dias em que ele acordava como o velho Afonso, aquele magnata implacável, perguntando primeiramente sobre a bolsa de valores antes mesmo de dar o bom dia. Lia agia como a verdadeira secretária, respondendo a tudo como tal, depois de horas e horas debruçadas em jornais do tipo. Já em outras ele era apenas um menino assustado, chamando pela própria mãe. Era nesses dias que a genialidade de Lia se revelava de fato. Em algum momento aquela jovem percebeu que a mente dele, ao se apagar, deixava espaços em brancos e que aqueles espaços poderiam ser preenchidos. Ela decidiu que se as memórias antigas estavam se perdendo naquela névoa, poderia ela mesma criar novas. Ela tinha visto por vezes seu Afonso queixando-se da vida que levara e do arrependimento em relação à família. Isso em seus dias lúcidos, numa época em que os dois já eram próximos o suficiente. Lia estava decidida. Daria àquele homem memórias felizes de uma vida que ele poderia ter realmente vivido. E foi assim que começaram nossas aventuras, como ela mesma o apelidou. Foram tantas, Luísa. Eu poderia contar todas aqui para vocês, porque nunca sairão da minha memória, tamanha dedicação daquela menina. Lia transformava a mansão em cenário, se vestindo como Dona Elvira, depois de passar horas e horas entrevistando quem a conhecia. Ainda sorrio quando lembro dela tentando ter a mesma firmeza da falecida, em cima daqueles saltos gigantes, e da forma como dava bronca nele por conta de atrasos para os jantares que ela improvisava. Depois de jantarem, os dois se sentavam lá na varanda, olhando para a vista belíssima que a mansão privilegiada os permitia ter. Ali conversavam sobre pessoas que Lia nunca tinha ouvido falar e gargalhavam enquanto ela fazia contorcionismo para ludibriá-lo, o quanto mais pudesse. Inteligente, sagaz, gentil e amável. Era assim que ela conduzia as coisas. Até que a demência lhe roubava mais uma vez seu Afonso. Acontecia antes que aquele momento encantador exigisse uma intimidade entre os dois maior do que os carinhos e beijos nas mãos que ele lhe ofertava. Mas o que marcou mesmo a presença da menina naquela mansão e as aventuras que estou contando foi, sem sombra de dúvidas, as festas surpresas que preparamos. Naquela semana, seu Afonso havia se queixado com Lia, sob a tristeza de não se lembrar de um único aniversário daquelas crianças. Lamentou dizendo que não os culparia jamais pela distância estabelecida. Confessou ter sido ele mesmo o culpado daquele desafeto, uma vez que depositou no dinheiro a certeza de que era isso que eles precisavam. Lia chorou num canto da sala mais tarde e fui eu que tive de consolá-la. A menina então me confidenciou que seu pai havia falecido quando ela tinha apenas 16 anos de idade, que fora um acidente na obra que ele trabalhava num prédio próximo à Marginal Pinheiros. Falou que lembrava de como ele era agradecido à mãe dela por tudo que ela fazia, até mesmo o ovo que, mesmo tendo de ser requentado na hora do almoço, mantinha a gema no ponto que o pai amava. Aquilo me calou até mesmo o consolo que eu oferecia. Chorei junto da menina, imaginando o afeto que ela cresceu presenciando. Não podia ser diferente a forma como ela trataria as pessoas. Eu mesma, fechada naquela casa, com uma folga apenas durante a semana, havia me trancado num mundo cor de cinza, com os valores todos sendo invertidos, sonhando um dia poder ter apenas 1/10 do que eles tinham. Estava esquecendo de todas as coisas que eu amava fazer. Mais tarde, Lia já estava saltitante ao telefone, com 1001 planos na mente, enquanto eu ainda trazia na garganta um nó que me consumia. Onde será que estavam todos os meus amigos antes de entrar naquela casa? Aquelas com quem eu dava altas risadas quando me encontrava. Tudo antes de trabalhar para o Rei do Aço. Mais tarde, eu passei mais de 2 horas ao telefone, tentando restabelecer conexões que há muito eu havia perdido. Alguns dias depois, seu Afonso acordou mais confuso que de costume. Acreditava que era o dia do aniversário de seu primogênito, que na vida real mal telefonava. Era o dia perfeito para os planos daquela serelepe. Ele estava angustiado, andava se culpando e dizendo que nunca havia sido um bom pai e que nunca havia celebrado um aniversário de verdade. A tristeza na voz daquele homem o consumia.
Nós já tínhamos pré-agendado tudo. Bastava uma pequena confusão na mente de seu Afonso para os planos entrarem em prática. Sinto como se Deus tivesse movido seus pauzinhos naquela semana. Lia ligou para a irmã que morava lá em Sorocaba e o motorista foi até lá para buscar os sobrinhos. No fim da tarde, a casa imensa e triste foi invadida pela energia contagiante de 3 lindas crianças. Coincidentemente, era uma menina e 2 meninos. Não tinham exatamente a idade dos filhos do meu patrão, mas era algo que se aproximava e o que deu para ser feito. Se ele confundia Dona Lia com Dona Elvira, nós torcíamos que ele confundisse as crianças também. Lia os reuniu na cozinha e com um jeito doce explicou cada detalhe do plano, ou melhor, da brincadeira, como ela chamou. Hoje vocês serão os filhos do vovô Afonso. Você, Marquinhos, se chamará Afonso, tá ok? Não erre, menino. Ele vai te chamar de Afonsinho, viu? E o seu prêmio vai ser ganhar uma festa de aniversário gigante. Olha só quanta coisa gostosa vai ter. Os olhos das crianças brilhavam. É só por umas horinhas. E depois todo mundo vai para ali, veja. Ela então abriu a cortina, apontando para fora e mostrando a piscina límpida que os esperava. As crianças, com a pureza que lhes é própria, aceitaram logo a brincadeira. Fizeram a maior festa. Eu não quero também que me chamem de tia, apenas ele de pai, falou mostrando a foto do senhor do porta-retratos que dormia tranquilamente no andar de cima. Agora vão. Tem um quarto só de brinquedos que ela vai mostrar para vocês. Brinquem o quanto quiserem. A casa hoje é de vocês, falou piscando para mim. Mas quando eu chamar, vocês precisam fazer o que eu pedi, tudo bem? As crianças então correram pro quarto fazendo aquilo que fazem de melhor. Bagunça. Não vi um momento sequer chamando pelos nomes reais. Mas também não se chamavam por aqueles que tínhamos ensinado. Eram apenas crianças sendo crianças numa mansão de novela. Enquanto isso, nós preparávamos tudo. Se desse mesmo certo, logo ele reclamaria da confusão das crianças. E foi dito e feito. Por isso que acredito ter tido mesmo mãos de Deus naquela tarde, porque cada detalhe planejado, contando com a sorte, aconteceu exatamente como tinha de acontecer. Seu Afonso gritou meu nome e a mente confusa dele perguntou onde é que estava Dona Elvira. Eu não sabia o que responder, porque eu não tinha combinado aquilo. Mas Lia entrou no quarto já dentro do personagem. Mande os parar, Vira. Minha cabeça está estourando. Trabalhei até tarde ontem. Não, hoje eu não vou fazer isso. É aniversário de Afonsinho, esqueceu? E você trate de se levantar e cumprir o que prometeu. Eu não prometi nada, ele disse, dando de ombros. Prometeu sim. E Rangel até já comprou o que você pediu para ele. Levante-se, ele vai amar o ele, ponto. Vi seu Afonso confuso olhando para aquela jovem que transitava dentro do quarto. Ela evitava sempre os olhos dele, porque através dele que ele descobria que ela não era Dona Elvira, mas seguia falando como se fosse. Lourdinha, onde é que está a roupa que eu te pedi que passasse? No closet, senhora. Eu respondi. Vamos, vista-se. Seremos apenas nós dessa vez. Vou preparar as crianças. Quando seu Afonso desceu andando como há dias não fazia, tinha os olhos vidrados na decoração colorida. Lia havia preparado tudo, cada detalhe daquela decoração dos Cavaleiros do Zodíaco. Aquilo parecia ter sido pedido pelo próprio filho dele. Cantaram parabéns desafinadamente em volta do bolo. Marquinhos abraçava o velho como se o conhecesse a vida toda. É o melhor aniversário do mundo, papai, aquele moleque travesso dizia. Todos se abraçaram como se ele fosse mesmo o melhor pai do mundo. Eu via lá da porta que seu Afonso chorava. Houve um momento que a emoção nele foi tão forte que eu também não me contive. Estava feliz de uma forma que eu nunca tinha visto. Naquele dia, em sua mente, ele havia sido o pai que precisava ter sido. Marquinhos deu para ele o primeiro pedaço de bolo. O pai o beijou e disse que o amava. Veja bem, falou que amava o filho. O sucesso da tramóia foi tanto que outras ideias apareceram depois. Num dia de inverno, quando ele se queixava de não poder ir para Paris tão cedo, Lia transformou a biblioteca inteira. Cobrimos os móveis com alguns lençóis brancos.
Penduramos luzes de Natal e simulamos até mesmo a Torre Eiffel, com projetores que havia no escritório. Com um livro de arte sobre a França nas mãos, ela o guiava através dos slides. Mostrava o Sena, cada café, cada museu. Lembra-se, Afonso, nós fomos lá. Você adorou o Louvre. Ela dizia, enquanto os olhos dele brilhavam. Ele lembrava. Mesmo com suas limitações físicas, Lia criava mundos diferentes para ele. Lia escrevia carta de velhos amigos à mão que nunca mais o procuraram, trazendo notícias de reconciliações e perdões que nunca aconteceram fora daquelas paredes. Mas eu não achava aquilo tudo uma mentira. Era apenas uma tentativa de dar a paz àquele homem. A menina reescrevia o final de uma história amarga, usando apenas a tinta do afeto. Em seus raros momentos de lucidez, ele parecia entender tudo. 6 meses depois, lá estavam as crianças novamente. Beatriz, a sobrinha de Lia agora, seria uma Paquita, e a festa toda no tema show da Xuxa. O velho, ainda mais debilitado, participou de tudo. Agora ele dava ordens ao Rangel, a mim e a Lia. Ele seguia pela casa com os olhos, e quando ela se sentava ao seu lado, ele segurava sua mão com uma força que desmentia a fragilidade. Antes do parabéns, ele fez um pequeno sinal para mim com os olhos, para que eu fosse até ele. Na despensa me disse algo que me marcou para sempre e que me tocou no fundo da alma. Se eu partir antes disso, Lourdinha, lembre-se de agradecê-la por mim. Então saiu me deixando de boca aberta. Naquela festa o ator era ele e não o restante de nós. Seu Afonso sabia de tudo aquela tarde e estava atuando para alegrar os corações que pensavam fazer o mesmo por ele. Sabia que se partisse de uma hora para outra não seria sozinho, que ele tinha uma guardiã. Eu nunca contei isso para aquela menina, mas eu agradeci como ele pediu. Não sei se ele teve tempo de fazer. Aquela noite foi maravilhosa. Lia estava certa de que ele acreditava em tudo, mas talvez ele pudesse esquecer ainda naquela noite. Mas nos nossos corações, as vezes em que ele se lembrasse, talvez fossem daquelas que ele tivesse resquícios e não das outras onde ele sequer aparecia. Eu gostaria com toda a força do meu coração de dizer para vocês que num desses momentos de clareza, seu Afonso mudou todo o seu testamento e deixou parte de tudo o que tinha para aquela menina, que em apenas 3 anos deu mais sentido à vida dele do que todo o dinheiro que acumulou. Mas a vida real raramente segue o roteiro dos nossos desejos, não é verdade? Seu Afonso partiu numa manhã calma. Lia estava ao lado dele. O semblante era de pura paz. Os filhos chegaram apenas 3 dias depois, vestidos num luto elegante, mas impaciente. Não vi nenhuma lágrima deles no sepultamento, apenas as minhas e as de Lia. A herança daquele homem já havia sido dividido em vida, Luísa. Cada um dos filhos pegou o que era seu por direito, sem brigas e sem discussões. Partiram cerca de 15 dias apenas depois. Lia arrumou a pequena mala que tinha na mansão logo na manhã seguinte. Eu a abracei na porta com algumas palavras presas na minha garganta. Palavras que nunca saíram. Eu havia sido acometida por aquela dureza toda. Ele se foi em paz, Lourdinha. É o que importa para mim, a menina disse com um sorriso triste, mas de alguém que sabia que fizera todo o necessário. Partiu então para cuidar de uma outra alma solitária, sem nem olhar para trás e sem esperar por nada à frente. Pensei 1000 coisas erradas enquanto via cada um dos meninos acordar naqueles dias. Em como a vida pode ser injusta com algumas pessoas e generosa com outras. Mas eu percebi que olhava sempre pelo ponto de vista do homem idoso e solitário, pelo ponto de vista de alguém que via o homem frágil e acamado. Mas e do ponto de vista daquelas crianças, agora já adultos ali na minha frente? Quem foi que alguma vez olhou? Eu lembro quando a mãe deles partiu, dos olhares perdidos tentando encontrar nas babás o afeto roubado pela morte da mãe.
Veio o desespero quando seu Afonso lhes enviou para fora, à força, não querendo ficarem longe do pai. Mas aquele homem sabia, ele sempre soube, que mesmo com as crianças dentro daquela casa, ele jamais seria presente. Quanto a toda aquela herança, eu não creio que teria feito qualquer diferença na vida de Lia. Ela nem esperava nada daquele homem, apenas que ele morresse com alguma dignidade e que se sentisse amado. Isso eu posso lhes garantir que aconteceu. Semana passada eu passei por aquele bairro novamente, lugar onde vivi tantos anos da minha vida, mas que nunca fez a menor parte da minha realidade. Eu não pude deixar de escrever essas memórias. Lembro que há mais de 2000 anos atrás, um homem que andou pela terra nos deixou uma frase magnífica, porque já naqueles tempos as pessoas permitiam que o ter governasse mais o próprio coração do que o ser. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, disse Jesus. Porém, não há nada mais atual do que isso. Lia deixou um ensinamento para seu Afonso, que acabou se estendendo a mim, a Rangel e aos outros 3 funcionários que a casa tinha na época. Ensinou que o maior tesouro está em ser, Luísa, e não ter as coisas. Ser alguém cuja ausência é sentida e cuja memória é capaz de derrubar uma lágrima de saudade depois da partida. Isso tem valor e jamais terá preço. Você pode dizer que conhece ou mesmo que é alguém assim? Um abraço para todos vocês. Eu costumo brincar com os meus amigos de trabalho que o corredor aqui do 3º andar tem um cheiro próprio. É aqui na ala de cuidados paliativos do Hospital das Clínicas que eu passo os meus dias. Me chamo Clara, sou enfermeira, mas na maioria das vezes sinto que sou mais uma guardiã de histórias e colecionadoras de últimos suspiros. As pessoas pensam que o trabalho é triste. E de fato há uma tristeza inerente em observar a vida se esvaindo, mas também há uma beleza profunda nisso tudo, uma honestidade que só se revela quando o tempo é um artigo de luxo. Foi numa manhã de primavera que o Sr. Álvaro chegou a mim, transferido de um outro hospital. Ele trouxe um diagnóstico de câncer de pâncreas, num estágio já avançado. O prontuário era um resumo frio de uma vida inteira. 82 anos, viúvo e sem filhos algum, ex-músico. Mas o homem que chegou numa maca era apenas uma sombra do que palavras sugeriam. Ele era magro, frágil, com olhos de um azul profundo, que pareciam ter se afogado num mar de melancolia. Não falava mais, nem sequer respondia perguntas, nem reagia a estímulos. Apenas olhava para um ponto fixo na parede, como se o mundo ao redor já não lhe pertencesse. Nos primeiros dias, tentamos de absolutamente tudo. Conversava com ele sobre o tempo, lia as notícias do jornal, arrumava suas cobertas com cuidado extra. Bom dia, seu Álvaro. O sol decidiu aparecer hoje. Eu falava com um sorriso que não encontrava respostas. Ele permanecia naquele silêncio, uma fortaleza de dor e resignação. Os outros enfermeiros resolveram deixá-lo em paz, dizendo que ele só queria tranquilidade nos últimos dias. Mas eu não conseguia ver daquele jeito. Olhava para aquele pobre homem e via uma história que se recusava a ser contada, como uma música que se negara a ser tocada alguma vez. Eu não podia aceitar que ele partisse assim, não naquele silêncio. Certa tarde, enquanto eu trocava o seu soro, comecei a cantarolar uma melodia para ele. Era uma canção antiga que minha avó costumava cantar para mim. Uma melodia simples, quase que infantil mesmo,
mas que sempre me trouxe uma sensação tremenda de paz. De repente, notei uma pequena mudança nos olhos dele, um brilho fugaz quase que imperceptível naqueles belíssimos olhos azuis. Ele piscou lentamente, Luísa, e pela primeira vez seu olhar se moveu. Parecia seguir o som da minha voz. Foi apenas um momento minúsculo naquela tarde, um grão de areia no deserto daquele silêncio, mas para mim havia sido um sinal. No dia seguinte, eu trouxe de casa uma caixa de música que pertenceu à minha mãe. Sentei ao lado dele na cama e dei corda na caixinha. A melodia delicada de Clair de Lune encheu o quarto todo. Então aconteceu. Uma lágrima dolorida e solitária rolou pelo rosto enrugado de Sr. Álvaro. Eu o enxuguei com muito cuidado e ele, num esforço tremendo, levantou a mão e tocou a minha. Aquele foi o nosso primeiro diálogo, uma conversa sem palavras alguma, mas que me dizia mais do que qualquer frase dele poderia expressar. A música se tornou a nossa ponte. Todos os dias eu trazia para o hospital a caixa de música. Depois tomei coragem e levei o meu violino, depois de ter pedido permissão. Era um instrumento que eu não tocava desde a faculdade. Eu não era uma musicista profissional. E uma decepção muito séria me fez desistir naquela época. Mas para o Sr. Álvaro eu era uma orquestra inteira. Tocava para ele peças clássicas que encontrava na internet, melodias que eu achava que um ex-músico apreciaria. E ele respondia, às vezes apertando minha mão, às vezes suspirando um sorriso fraco. Aos poucos, a fortaleza do silêncio dele começava a ruir. Através da minha música, eu comecei a conhecer a história daquele homem. Uma vez toquei uma valsa de Strauss e ele chorou. Eu soube que ele estava se lembrando da esposa depois, com quem dançou aquela música num baile de sua juventude. Quando toquei uma peça mais melancólica para ele, ele fechou os olhos com força e eu senti a dor de seus arrependimentos, das oportunidades que havia perdido e de todas as palavras que nunca disse. Seu Álvaro não precisava falar, a música falava por ele e em meu coração eu podia ouvir cada palavra. Quando ele finalmente falou, disse para mim que havia sido um violinista talentoso, que sonhava em tocar em grandes orquestras da Europa, mas a vida com suas reviravoltas o levou por outros caminhos. Falou que se apaixonou e o sonho da música foi deixado para trás, guardado num estojo dentro do violino empoeirado. Quando sua esposa morreu anos atrás, a música morreu junto dela. Ele parou de tocar e o silêncio que o envolveu quando chegou ao hospital era, na verdade, o luto por uma vida de melodias interrompidas. As semanas se passaram e a saúde dele foi piorando. Estava cada vez mais fraco e mais pálido. Eu sabia que o tempo estava se esgotando. Numa noite particularmente difícil, quando a respiração dele estava ofegante e o corpo febril, ele abriu os olhos e me olhou com intensidade, como eu nunca tinha visto ali. Com um gesto fraco, quase imperceptível, ele apontou para o canto do quarto, onde meu violino descansava dentro do estojo. Eu entendi no mesmo instante. Era um último pedido dele. Peguei meu instrumento e posicionei sobre meu queixo e respirei fundo. Dessa vez não escolhi uma peça famosa, nem mesmo uma melodia complexa. Fechei meus olhos e deixei que o meu coração guiasse os meus dedos. O que saiu foi uma melodia nova, presenteada a mim por ele mesmo, algo que ele tinha escrito e que nunca tocara. Toquei com toda a minha alma para ele, para sua esposa e para todos os sonhos que eles perderam. Enquanto a última nota pairava, o monitor cardíaco do lado da cama começou a emitir o som contínuo e agudo. Senhor Álvaro havia partido, embalado pela melodia que ele criou de sua própria vida. Naquela noite eu não derramei uma lágrima sequer. Ao contrário, senti uma paz profunda, uma sensação de que cumpri o meu dever. Senhor Álvaro ensinou a mim aqui no terceiro andar que não é meu trabalho apenas aliviar a dor física, mas honrar cada vida que passar por aqui. É tentar dar voz às histórias que não foram contadas e tocar as melodias que de alguma forma foram interrompidas. Eu agradeço muito pela minha profissão.
Ela me ensina todos os dias, mas são as pessoas as que mais me ensinam. Elas me mostram que mesmo nos seus fins, quando as palavras falham e o corpo se rende, as suas almas ainda anseiam por beleza e por conexão, e muitas das vezes por uma última música. Que ainda mais que os cuidados humanos que nós lhes proporcionamos, um gesto de humanidade pode ser ainda mais belo e profundo. Aqui fica minha homenagem a todos os pacientes que estão em cuidados paliativos. Que nunca falte a presença de Deus em vossas vidas. Um abraço a todos. Eu decidi escrever hoje para vocês de forma anônima, mais por vergonha do que por covardia. Ainda assim, digo que não é fácil. A história que eu carrego está me sufocando, Luísa, e eu não tenho absolutamente ninguém para contar neste mundo. Acompanho o trabalho de vocês lá no Fatos e vejo que vocês dão espaço para desabafos e confissões. Os vejo como um canal de acolhimento sem julgamentos imediatos. E isso é tudo que eu preciso agora. Um lugar para confessar a minha verdade, por mais dolorosa e vergonhosa que possa parecer. Me chamo Rafaela, tenho 40 anos e eu deveria estar de luto e não me apaixonando. O pior de tudo é que eu descobri que o amor da minha vida era também o amor da vida de uma das pessoas mais importantes da minha existência. Aliás, isso não é o pior, não. O pior é que ela faleceu, Luísa. Partiu há apenas 1 ano. Mas há 8 meses vivemos essa história que me faz esconder-me dentro de mim mesma. O amor que eu vou contar para vocês nasceu da dor da perda de Flávia, a minha melhor amiga de infância, irmã de coração e alma. Por favor, não julguem quando eu disser isso. Nossa amizade era exatamente assim. Nunca antes tendo motivo qualquer que desabonasse nada. Há exatamente 1 ano, no dia 3 de novembro de 2024, ela seguia para a casa da sua mãe, que mora aqui ao lado, onde passaria o final de semana de finados. Aconteceu um acidente envolvendo uma moto e o carro dela. Para desviar do motociclista, minha amiga jogou o carro para o acostamento, Luísa, e acabou perdendo a direção. Morreu ainda no local da queda. Ali iam-se 30 anos de amizade, que começou no muro que dividia as nossas casas quando crianças. Ela havia acabado de se mudar para ali. E falante como era, quando me viu dando banho no meu cachorro, tratou de puxar assunto. 30 anos, Luísa. Como é que eu vou resumir tudo isso em apenas algumas frases? Flávia estava em tudo que eu tenho na memória. No meu casamento, quando foi a madrinha, e no divórcio, quando eu chorava desamparada. No casamento dela, quando a madrinha fui eu. E também no batizado do meu filho, quando ela e o seu marido o apadrinharam. Ela sabia dos meus medos, das minhas conquistas, e era ela quem estava ao meu lado quando meu pai adoeceu. Ia para o hospital para dormir com ele para que eu pudesse descansar um pouco. E cuidava da minha mãe na minha casa quando era eu quem estava no hospital. Gostávamos de dizer que nós tínhamos nossa própria linguagem, na maioria das vezes feita apenas pelo nosso olhar. Fui eu quem apresentou o Alas para ela e insisti que haviam nascido um para o outro. Ele era fascinado por Flávia assim como eu. Foi por toda a dedicação que eu sempre vi nele em relação a ela que eu amava aquele homem feito meu irmão. Éramos uma família honesta, leal e feliz. Eles tratavam meu filho como um verdadeiro filho deles e prometiam que seria assim para sempre, até mesmo quando a vida os presenteasse com um filho próprio. A maioria dos domingos nós passávamos juntos, exceto os que o Theo estava com o pai. Almoços, filmes, conversas jogadas fora. Nós 3 conversávamos sobre tudo, exceto sobre a brevidade da vida. Isso não é assunto para pessoas que são felizes. Elas sempre evitam tocar nesse tipo de coisa. Quando recebi a ligação de Wallace no meio da madrugada naquele dia, com a voz incrédula e ao mesmo tempo destruída, uma parte de mim morreu junto de Flávia. O luto que se seguiu foi a coisa mais devastadora que já vivemos.
Não somos preparados para enterrar as pessoas, Luísa. Não assim abruptamente. Quando meu pai partiu, preciso ser honesta que eu pedi a Deus que o levasse, tamanho sofrimento que eu via nele. Mas uma mulher jovem, sonhadora, amável e em plena saúde física era algo inacreditável de se ver. Foi nesse abismo de dor que eu e o Wallace fizemos algo impensável, até para nós dois mesmos. Ele era o viúvo que perdeu o amor de sua vida e eu a amiga que perdi a irmã de alma. Nosso sofrimento terminava onde começava o do outro. Ajudei ele a resolver quase todas as questões na época. Teve noites em que Theo e eu tivemos de dormir na casa dele porque ele estava num desespero absurdo. O cheiro da Flá ainda estava impregnado na casa inteira. Lembro de dias que eu e a mãe dele, que passou um tempo por lá, tivemos de forçá-lo a comer e até a tomar banho. Ouvíamos seus soluços debaixo do chuveiro. Escondi minha dor para ajudar o Wallace um pouco, que estava ainda pior do que eu. Eu tinha de ter a certeza de que o homem que minha amiga tanto amava ficaria bem. Era o que ela esperaria de mim e o que faria com toda certeza, se tivesse sido eu que tivesse partido. Saía do escritório e dava uma passada lá pelo menos umas 3 vezes na semana. As coisas se acalmavam lentamente, até que no final do primeiro mês eu encontrei o Wallace caído no quintal. Ele havia feito o impensável, Luísa. Tomou uma cartela inteira de comprimidos, na tentativa de sufocar a dor que sentia. Não vou entrar em detalhes aqui desse mês desesperador que passamos, mas aquilo acabou por nos aproximar ainda mais. Eu cuidava dele porque ele sequer é daqui. Toda a família dele mora lá no Paraná e vieram apenas por alguns dias. Aos poucos, nossa conexão começou a ganhar outra cor. O nome de Flavinha era cada vez menos tocado, dando espaço para que falássemos sobre nós dois. Descobri um Wallace que eu ainda não conhecia, um homem vulnerável por trás do marido perfeito da minha amiga. Ele também começou a me ver não como a melhor amiga de Flávia, mas como alguém que eu realmente era. Uma mulher também, quebrada pelo primeiro casamento, mas com sentimentos reais. Todo esse sentimento partiu dele. Quando eu chegava lá para visitá-lo, ou ele estava cozinhando algo extremamente atencioso, ou estava me esperando de forma ansiosa. Quando notei isso, me afastei aos poucos. Achei estranho, mas o cuidado, o carinho e a forma como se referia aos meus gostos foi me envolvendo aos poucos. Percebi que quando eu falava alguma coisa por conta da saudade de Flávia, ele hesitava, desconversando, o que me deixava um tanto quanto apreensiva. Falou por fim que deveríamos deixá-la descansar, que nosso sofrimento não poderia ajudá-la em nada. Quando me vi, estava eu mesma me perfumando toda para apenas dar aquela passada lá e saber como é que ele estava. Certa noite, 4 meses depois apenas da morte de Flávia, estávamos na cozinha tentando ter um momento normal. Dividimos uma pizza. Ele olhava para mim com a intenção de dizer algo, então eu logo perguntei: "O que foi? Tá me olhando assim por quê?" Depois de um silêncio, ele tentou dizer algo, mas desistiu. Fomos então sentar lá na varanda da casa e começamos a tomar uma taça de vinho. Foi apenas isso, uma única taça. Ele disse que estava planejando então voltar para o Paraná. Naquele instante, meu mundo ruiu, Luísa. Eu havia perdido a Flávia e agora perderia ele também. Virei-me com urgência e pedi que ele não fosse embora. Ele então perguntou para mim por quê. Por que não deveria ir? "Vamos, Rafa, me dê um motivo só." Ele perguntou. Eu não disse nada. Frustrado, ele me disse que não tinha mais nada que fazer aqui. Levantou e saiu. Fui atrás dele na sala e falei que ele tinha sim, que tinha casa, o trabalho. "Eu vou vender e conseguir uma transferência para filial em Curitiba." "Wallace, o Theo vai sentir tanto a sua falta." "Não vai. Vocês podem me visitar, Rafa, sempre que quiserem. Eu vou vir aqui também." Ele olhava para mim como se esperasse algo, mas eu não disse nada. Meu coração, no entanto, gritava dentro do peito, mas aquilo era o que eu tinha de fazer. Com ele longe, meus pensamentos e a vontade de estar perto cada vez mais,
com certeza desapareceria com o tempo. Vendo a confusão nos meus olhos, ele se aproximou de mim e me abraçou, Luísa. Nessa hora, nosso mundo parecia ter voltado a fazer sentido. Aquele que era para ser um abraço de despedida tornou-se a nossa ruína. Ficamos ali abraçados por um tempo. Meu coração acelerou e minha respiração acompanhava cada batimento meu. Foi assim que o vi segurando a minha cabeça e encostando a testa dele na minha. Em seguida, me deu um beijo. Em momento nenhum, eu afastei o Wallace de mim. Eu queria tanto aquilo quanto ele. Quando acabou, ele quis se desculpar, mas eu não permiti. Minha face queimava. Os porta-retratos ao redor nos condenavam. Veio então novamente para me beijar, mas dessa vez eu fugi. Não, Wallace, isso é errado, eu não quero. Ele parou no meio da sala, balançou a cabeça concordando, confuso e resignado. Você tá certa, ele disse com certo desespero. Peguei minha bolsa e saí, com o peso de 30 anos de memória sobre minhas costas. Estava tão atordoada que sequer vi o trajeto para casa. Só que toda vez que eu pensava nele, meu coração acelerava, Luísa, e meu estômago ficava gelado. No meio de uma crise de choro, meu filho entrou no meu quarto. Segurou a minha mão e, sem entender, quis saber o que se passava. Me abraçou e espontaneamente falou para mim: Mamãe, não fica assim não. Ela tá bem no céu. É por causa da Dindinha que você tá chorando, não é? Olhei pro Theo e desabei de vez. Ficamos um mês sem nos falarmos. E fui eu quem o procurou. Eu não queria que ele fosse embora daquele jeito. Na verdade, eu não queria de jeito nenhum que ele fosse embora. Naquela mesma noite, ele foi para minha casa, Luísa. Theo estava com o pai. Só posso dizer que foi a melhor noite das nossas vidas. Depois, no entanto, nós tentamos nos afastar. E não foi apenas uma vez. Foram dezenas e dezenas de tentativas patéticas. Lembro-me de uma semana em que decidi que não veria mais, até bloqueei o celular dele. Mas passei 7 dias olhando para aquela tela, esperando que ele desse um jeito de me ligar de um número desconhecido. Cada campainha era um sobressalto. Eu estava em desespero. No 8º dia eu não aguentei. Desbloqueei e em seguida chegaram 15 mensagens dele. A primeira perguntava se eu estava bem. A última era apenas: por favor, fala comigo. Estou devastado. Eu desabei, Luísa. Percebi que minha dor pela ausência dele era tão real quanto a dele pela minha. E aquela constatação me fez nos achar 2 verdadeiros monstros. Ele também tentou. Chegou a sair com uma colega da empresa. Me contou, talvez na esperança de que eu o incentivasse com aquilo, que eu dissesse que aquilo era mesmo certo. Mas tudo que eu senti foi um ciúme corrosivo, uma raiva dentro de mim que não me pertencia. Ele disse que o encontro havia sido um desastre, que ele só conseguia falar de mim, de como eu estava ajudando, e que por pouco não contou tudo para a amiga da empresa. Nós 2 então nos entregamos. Desde então vivemos um relacionamento secreto. Eu quero que vocês tentem imaginar como é viver algo assim. Nós nos amamos, mas a cada encontro é como se nós atraíssemos em vida. Nos encontramos na casa que foi dela. Já dormi com ele até mesmo na cama que ela dormia. Eu vejo as fotos que tanto ele quanto eu ainda não tivemos coragem de tirar dos porta-retratos. Eu me sinto um lixo. O prazer e a culpa se misturam de uma forma que tem me adoecido. É como se a presença de Flávia estivesse sempre aqui, nos observando e nos julgando, e com toda a razão desse mundo. Ninguém no nosso círculo de amigos ou família desconfia, Luísa, de absolutamente nada. Para todos somos apenas o viúvo e a melhor amiga que se apoiam na dor. Representar esse papel é um inferno nessa terra. Há alguns meses nos reunimos com o nosso antigo grupo de amigos. Eu e ele chegamos separados, é claro. Durante toda a noite eu tive de ouvir as pessoas dizendo o quanto eu era amiga de verdade e que estava cuidando muito bem do marido dela. Já ele seguiu sentado lá do outro lado da mesa, com um sorriso triste e ensaiado.
Saí de lá exausta. Mais uma vez desistimos de nós, para logo na semana seguinte retomarmos com tudo. A mãe de Flávia me trata como uma segunda filha, Luísa. Me convidou para tomar um café lá na casa dela semana passada. Fui até lá e ela segurou as minhas mãos, olhou no fundo dos meus olhos e agradeceu tudo que fiz pela minha amiga. Minha filha, eu rezo para você todas as noites, sabia? Você e o Wallace merecem ser muito felizes. A lealdade de vocês é algo muito raro nessa terra. Eu tive que desviar o olhar nessa hora. Senti o gosto amargo da mentira, feito fel. Tive vontade de gritar, de confessar para Dona Helena. Mas como eu poderia destruir ainda mais aquela pobre mulher? Ela perdeu a filha daquela maneira trágica. Eu ainda daria uma notícia tão sórdida para ela? Nós dois vivemos com medo paralisante do julgamento. Se as pessoas souberem, nós seremos crucificados. Seremos o viúvo que não guardou o próprio luto e a amiga traidora. Dirão até que já fazíamos isso antes. O pior é que nós dois mesmos nos julgamos. Mas a dor de nos afastarmos nos corrói, Luísa, e é fisicamente insuportável. Venho pensando em diversas formas de levar isso para as pessoas, mas a melhor maneira ainda é esperar mesmo que o tempo passe. Então continuamos assim, vivendo esse amor clandestino que é ao mesmo tempo nosso porto seguro e nossa condenação. Nós não fazemos planos algum, não podemos ter uma vida normal. Talvez esse seja o preço da traição. Como eu disse, hoje faz 1 ano que Flávia partiu. 1 ano que meu mundo desmoronou, Luísa, e que essa história doentia teve início. Decidimos que tentaremos não nos ver mais, em respeito à memória dela. Mas a verdade é que mesmo distante nunca estivemos tão conectados, porque a dor que sentimos hoje é baseada também na culpa. Não sei se esse amor tem direito de existir. Não sei se algum dia seremos sequer capazes de nos perdoar. Eu perdi minha melhor amiga e no processo encontrei um amor que me consome e me envergonha. Escrevo aqui para vocês porque aqui consigo falar, confessar tudo exatamente como aconteceu. O que se pode fazer quando o amor da sua vida nasce na maior perda que você sofreu, Luísa? Como que se pode viver assim com culpa? Agradeço muito por me ouvirem. Só de colocar isso para fora, mesmo que para estranhos, já aliviou um pouco o peso que eu carrego. Eu sei que não há futuro. Não há como eu chegar para meu filho e dizer que seu padrinho é meu namorado ou marido. Não há como passarmos o Natal com nossas famílias. Estamos congelados no tempo, revivendo o mesmo ciclo de desejo, culpa e desespero. Às vezes eu sonho com Flávia. Nos sonhos ela não aparece brava, apenas me olhando com uma tristeza infinita. Aquele olhar é pior do que qualquer condenação. É um olhar que me acusa, decepcionado. Acordo chorando com o coração em frangalhos e a certeza de que eu nunca mais terei paz na vida. Então aqui estou eu, uma mulher de 40 anos vivendo o amor proibido, feito uma adolescente ou uma amante que precisa encontrar-se nas sombras. Perdi minha melhor amiga e no processo acabei perdendo a mim mesma. A mulher que eu era, Luísa, aquela amiga leal, uma pessoa de quem eu me orgulhava, hoje não existe mais. Em seu lugar há essa estranha que não se reconhece no espelho, uma covarde que se esconde para amar o marido de sua irmã que partiu. Às vezes, o amor e a dor podem se entrelaçar de uma forma bela, mas ao mesmo tempo monstruosa, que é impossível saber onde termina um e começa o outro. Mais uma vez, obrigada a todos. Por mais de uma década, minha vida foi uma oração secreta por um filho. Uma criança que tivesse os mesmos olhos azuis e profundos do grande amor da minha vida.
Um homem no qual amei com a devoção cega daquelas que acreditam ter encontrado sua outra metade. Meu sonho era ser mãe, e eu me via até mesmo dando à luz a um pequeno ser que carregasse aqueles olhos de alguém que eu tanto amava. Mas Ricardo nunca quis filhos, Luísa. E essa verdade a princípio era dita de uma forma velada, educada e pausadamente. Mas ao final era dita para mim aos gritos. Foi isso que mais abalou nosso casamento. Ele costumava dizer que o mundo era cruel e caro demais para colocarmos mais uma criança dentro dele. Que nossa liberdade era algo precioso, que éramos suficientes um para o outro e que por conta de amarmos viajar, o filho não caberia na nossa rotina. Mas eu não pensava assim. Achava que o amor de fato que sentíamos transbordaria numa criança. O desejo pela maternidade era uma força da natureza dentro de mim mesma. Uma maré que subia a cada mês que passava e me afogava cada vez mais na tristeza daquela negativa. Eu podia ver os olhos dele em cada criança que passava por nós na rua, imaginando se teria meus cabelos claros ou o rostinho pequeno e sardento de Ricardo. Minha insistência foi se tornando algo venenoso e o abismo entre nós foi crescendo e afastando meu marido. Até que um dia ele simplesmente se foi. Deixou para trás apenas os ecos dos gritos dele e o sonho de um filho que nós nunca tivemos. O divórcio foi apenas uma formalidade. A verdadeira separação aconteceu muito antes de tudo. Na noite em que ele confessou que havia encontrado consolo nos braços de uma outra pessoa. Uma mulher que, segundo ele, não lhe exigia nada, que não sonhava com berços e que não via futuro num par de olhos de criança. A dor da traição foi algo agudo, Luísa, mas a dor do sonho desfeito foi ainda pior. Dediquei 15 anos da minha vida naquele relacionamento, 10 apenas de casamento, e agora ali estava eu sozinha de novo. Me mudei para um apartamento menor que fica no 7º andar. Me dediquei ao trabalho como restauradora de quadros. Passei a viver então as histórias dos outros. Minha intenção agora era apenas cumprir a tabela no jogo da vida até que eu pudesse cumprir o meu papel nessa terra. O tempo passou. Aos 48 anos eu era uma mulher de cabelos prateados e um coração remendado. A solidão foi minha companheira mais fiel naquela época. Eu acabei fazendo as pazes com a ideia de que morreria sem nunca ter sido chamada de mãe. Os sonhos de uma criança me chamando havia se tornado uma memória distante. Mantive-me então sozinha e focada no meu trabalho. 9 anos inteiros dedicados ao trabalho e a uma cura interior. Mas numa tarde em frente à biblioteca onde eu trabalhava, eu o vi pela primeira vez. Eu estava no horário de almoço e havia saído apenas para comprar alguns enfeites de Natal. Não costumava sair, mas havia decidido que aquele seria o último ano que eu não comemoraria. O Natal na minha casa sempre foi um evento muito especial. Nossos pais sempre comemoravam e nós, as crianças, aguardávamos ansiosos pela meia-noite. Foi ali, vendo a movimentação da vida em volta, que meus olhos foram atraídos por uma pequena figura que estava muito concentrada. Era um garotinho magro, de cabelos escuros, desenhava no chão com um pedaço de carvão preto. Como restauradora, eu não pude deixar de notar aquela cena. Era uma arte crua, mas cheia de alma. O menino capturava o mundo ao redor com uma intensidade que me deixou muito impressionada. Ao perceber que eu o encarava, ele levantou os pequenos olhos e cruzamos os olhares. Desviei os meus do dele e saí de perto. Certamente iria me pedir algo, como sempre eles fazem. Mas no dia seguinte eu voltei lá, talvez arrependida pelos próprios pensamentos e pelo meu ato egoísta, ou talvez pela força do destino. Levei para ele um sanduíche na esperança que estivesse por ali. Ele estava. Agora desenhava um senhor que estava à frente dele. O velho falava mais que o menino parecia apreciar. Mesmo assim, ele seguia compenetrado no que fazia. Quando terminou, o senhor apanhou a folha do papel do garoto e elogiou. Deu alguns trocados em seguida e dobrou a pequena folha de papel. Enfiou no bolso e saiu. Nessa hora me aproximei. O menino era muito arisco, desconfiado até. Parecia um pequeno animal selvagem que aprendera a viver sozinho na selva de pedra de São Paulo. Mas a fome dele era mais alta do que o medo.
Apanhou o sanduíche da minha mão que eu ofereci sem perguntar nada. Sentei-me ao seu lado e ele colocou a desenhar o meu rosto. Eu pedi que não fizesse, que não tinha necessidade, que apenas lanchasse. Eu me perguntava sobre a história dele, sobre a mãe que o havia colocado no mundo, sobre o pai e por que o haviam abandonado. Cada vez que ele olhava para mim eu sentia uma pena. Perguntei de onde vinha e onde é que estava sua família. Ele apenas dizia que não tinha ninguém, que era só ele e Deus. Depois oferecia o trabalho ao próximo. Ei, senhor, o retrato hoje? Despedi e deixei que ele trabalhasse. Voltei 3 dias seguidos depois, mas ele não estava mais ali. 2 semanas depois, numa tarde chuvosa, eu o vi escondido sobre uma marquise. Estava tremendo. Desci do carro e fui vê-lo. Os lábios estavam roxos de frio. Naquele instante, a Helena restauradora que vivia em seu silêncio e sozinha desmoronou. Uma sensação de querer proteger aquela criança tomou conta de mim. Ei, sou eu, a moça do lanche. Você tá com frio? Quer tomar um chocolate quente? Ele me encarou com olhos tristes e, após uma hesitação que parecia durar uma eternidade, ele acenou. Naquela tarde, na segurança da cafeteria, eu descobri o nome dele. Era Léo e estava com 9 anos. Vinha de um lugar que dizia ter muitas camas e criança, a qual deduzi ser um orfanato. Falou que havia fugido fazia 3 e que se escondia porque sempre tinha gente procurando por ele. Falou que fugiu de lá porque ninguém nunca o escolhia. Eu então fiz algo impensável, Luísa. Depois do chocolate eu levei para minha casa. Hoje em dia eu sei que isso seria absolutamente mais complicado, mas tudo que estou contando aconteceu em 1994. Aquela foi a decisão mais imprudente e também a mais certa da minha vida. Enquanto ele tomava banho quente, eu andava em círculos pela sala. O coração martelava contra as minhas costelas. Eu havia colhido um garoto de rua. Que loucura, meu Deus! O que é que eu tinha feito? Tinha de mandá-lo embora. Faria aquilo na manhã seguinte. Mas o dia seguinte veio e com ele a manhã seguinte. Assim foi durante 1 mês inteiro. Até que eu já estava envolvida demais com aquele pequeno e com o talento extraordinário que ele tinha. O silêncio do meu apartamento foi preenchido pela presença quieta do garoto e pelo som do lápis que deslizava sobre os papéis. Logo as minhas paredes estavam enfeitadas com todos os desenhos que você pode imaginar. O centro de São Paulo, as praças, o céu. Ele era muito curioso. Queria saber sobre as centenas de livros que havia na estante das obras que eu restaurava. Decidi que precisava matriculá-lo numa escola, mas a documentação que ele não tinha me causou muitos transtornos. Minhas irmãs vieram de São João para conhecer o menino. Se apaixonaram tanto quanto eu, mas me desaconselharam a todo instante. Uma delas, Suleni, era advogada e foi assim que eu resolvi toda a questão que precisava. O processo para oficializar aquela guarda foi um pesadelo burocrático. Léo era um fantasma dentro da minha casa. Não tinha documentos, não tinha história, apenas um nome e um par de olhos gentis. Minha irmã deixou claro que seria muito difícil, mas não disse que eu mandaria de volta para as grades de um orfanato. Quando minha tentativa de acolher aquela criança tropeçou no falho sistema da época, eu perdi o meu filho, Luísa. Levaram ele de mim. Foi nessa época que eu conheci o termo de mãe leoa. Porque mesmo sem os trâmites legais, Léo já vivia comigo há 8 meses. E se não fosse minha insistência em mandá-lo para a escola logo e dar uma vida digna e correta, passaríamos sem aquele sofrimento todo. Mas também eu não descobriria tudo que eu estava prestes a descobrir. Léo já era meu filho, sem nem mesmo saber. Estava no meu destino tirar aquela criança da rua. Minha irmã então resolveu entrar comigo naquela briga que me aguardava grandes revelações. Me avisou o quanto seria difícil, impossível mesmo, não tínhamos nem pistas sobre a origem dele. Para criar um registro precisávamos investigar o seu passado. Começamos então pelos orfanatos dali, cruzando as poucas informações que Léo tinha. A idade, a data aproximada que ele teria nascido e que teria sido abandonado. Suleni usou todos os contatos que tinha em São Paulo e foi amarrando cada ponta solta ali, até que chegamos ao abrigo de onde ele havia fugido.
O processo todo durou 11 meses. Todos os finais de semana eu estava no abrigo para onde ele tinha sido levado, seguindo cada passo na tentativa de me oficializar como sua tutora. Descobrimos que ele havia nascido em São Paulo mesmo e que tinha 10 anos agora. O nome da mãe não havia sido revelado, a pedido dela própria, mas ele havia sido deixado ali por ela mesma, com apenas 4 meses de idade. O sigilo era absurdo. Léo foi parar no abrigo onde viveu até os 6 anos, quando teria fugido. Não lembrava onde, quando e porquê de nada, apenas que não tinha ninguém nessa vida. Enquanto a busca avançava, eu vivia numa bolha de felicidade e pânico. Tinha medo de que o adotassem antes de mim, como se isso fosse fácil ser feito. O medo de que a verdade, qualquer que fosse, pudesse tirá-lo dos meus braços me doía, até que uma irmã de caridade me ligou. Fui ao abrigo imediatamente, e ela então me confidenciou algo que jamais poderia fazer na vida. Só que ela via nosso vínculo crescendo a cada dia, Luísa, e a idade do menino aumentando. Sabia que se eu não o adotasse logo, ele seria mais um nas ruas de São Paulo. Falou que a jovem que havia abandonado Léo era muito jovem e que não era brasileira, que estava aqui apenas a estudo. Disse que ela insistira em ter o bebê na esperança que o marido mudasse de ideia, porque ele não queria aquela criança. Do resto a freira não sabia, mas julgava que ele não deve ter aceitado os dois, senão a moça não estaria entregando para doação. Perguntei para ela se havia a chance da menina voltar, de requerer o menino. A freira disse que já havia se passado muito tempo e que dificilmente ela faria isso, porque disse que iria voltar a viver na Itália. Naquele instante eu amei Léo ainda mais, Luísa. Ele era um filho exatamente como o que eu queria. Havia sido rejeitado desde a barriga da mãe. Eu fiquei sem ação, tanto que nem me lembrava de um fato muito importante. O orfanato passou a organizar a minha adoção. Eu estava prestes a levá-lo de volta comigo. Mas agora ali à frente daquela freira, uma onda de choque me acometeu. A amante de Ricardo era de cidadania italiana. Uma menina que não devia ter mais do que 20 anos, mas que na época fez um verdadeiro estrago nas nossas vidas. Não é possível. Era coincidência demais. O destino não brincaria dessa forma com minha vida. Fui até o pátio onde Léo desenhava ao lado de uma garotinha. Parei em frente a ele, fazendo sombra à luz do sol que iluminava o rosto dele. Léo. Ele levantou os olhos para mim. Olhos tristes, profundos, extremamente azuis. Minha perna ficou bamba. Mais uma vez eu não acreditei que algo assim estivesse acontecendo. Como eu não havia reparado aquilo antes? Aliás, não tinha como reparar. Os olhos do meu filho mudam de cor de acordo com a luz, mas o azul perfeito ainda estava ali. Minha irmã chegou a dizer certa vez sobre a beleza daquele menino e de como ele até lembrava Ricardo, mas os comentários pararam por ali. Não tinha sequer a menor possibilidade de cogitarmos algo como que eu estava cogitando agora. Sentei ao lado dele e coloquei a mão na cabeça. Pensei 1000 vezes sobre tudo o que a freira havia dito. A mãe, uma jovem de fora, partira ao dar à luz. Ricardo morava na Itália agora. Não sei se com ela ou não. A última coisa que soube dele era que ele havia reatado com a amante, depois mudado-se para a Europa. Nós não tínhamos pendências nenhuma, então o contato foi reduzido a 0. Aquele garoto que eu resgatei da rua, o artista talentoso que preencheu o vazio da minha existência, poderia ser filho de Ricardo. O filho que eu nunca tive, nascido de uma outra mulher, mesmo que rejeitado pelo pai e abandonado à própria sorte. Eu não consegui segurar o choro. Chorava pelo meu casamento perdido, pela dor da traição, pela crueldade dos dois. Quando me recompus, cerca de 2 horas depois, eu já tinha decidido. Léo ouviu meu choro e batia na porta do vestiário. Os olhos azuis estavam cheios de preocupação. Lena, você tá bem? O menininho perguntava. Saí de lá envergonhada, Luísa. Abracei a criança, sentindo o pequeno corpo junto ao meu. Ele era a peça que faltava no quebra-cabeças da minha vida. Nunca estive tão bem, meu filho. Estou melhor do que nunca. Falei por fim.
Eu nunca cogitei desistir da adoção, mas eu também nunca contei a verdade para Léo. Ele não precisava saber que nasceu de uma traição e que foi consecutivamente rejeitado. Minha irmã, a pedido meu, entrou em contato com o pai dele, deixando claro o que é que estava acontecendo. Ele afirmou que a italiana havia engravidado e que os dois haviam rompido por conta disso, mas disse que ela o havia perdido ao nascer. Os dois então teriam reatado e partido para a Itália. Minha irmã então disse para ele sobre a grande trama do destino e falou que agora eu estava prestes a adotar o seu filho, ele querendo ou não. Ricardo não acreditava no que ela disse. Deixou claro mais uma vez de que não tinha filho algum e que eu podia fazer o que eu quisesse da minha vida. Falou que a mãe do menino havia sofrido um acidente nos Estados Unidos 3 anos antes, que foi o que ele tinha ficado sabendo. Os dois não estavam mais juntos. Por fim, disse para minha irmã que a minha obsessão por ele beirava loucura e que ele queria distância de nós. Isso porque eu fiquei 10 anos sem nem saber o que ele fazia da vida. Aquilo foi o fim para mim. Ricardo não é o pai do meu filho, Luísa. Nem dele, nem de ninguém. É um homem egoísta que não merece amor de ninguém nessa vida. Quanto a Léo, Luísa, eu nem preciso dizer o tanto de orgulho que esse menino me deu na vida. Hoje ele é professor lá na Unicamp. Constituiu família e eu tenho 2 netas e um neto a caminho. Ainda sou capaz de me arrepiar com os desenhos que ele faz. Os traços belíssimos e delicados que me chamaram a atenção para ele naquela manhã. Às vezes, quando está concentrado em seus desenhos e a luz bate no seu rosto, eu posso ver Ricardo por um segundo. Eu não tenho raiva dele, tenho pena. Se ele soubesse o filho maravilhoso que perdeu a chance de conhecer, o menino de olhos azuis que eu pedi de joelhos para Deus, o mundo me mandou numa ironia poética. Me entregou da forma mais tortuosa e perfeita possível. Eu não gerei esse menino no meu ventre, mas ele nasceu do mais profundo dos meus sonhos. E quem é que vai dizer que é impossível realizar algo assim? Dedico meu relato a todas as tentantes que se veem com dificuldades. O meu amor a todas vocês.